Você sabia que Hermes tornar o Bel em um herói não tem a ver com Zeus? Hermes está desesperado para criar um novo herói para o mundo, alguém que irá derrotar o dragão negro de um olho. E foi ao aprender sobre a existência do Bel com o próprio Zeus que ele decidiu fazer desse garoto um herói. Mas não foi Zeus quem pediu ou ordenou que Hermes fizesse isso. Hermes apenas aprendeu sobre Bel por Zeus, nada mais. Hermes decidiu acreditar que Bel era o herói porque ele tanto buscava, que ele seria o último herói do mundo, porque ele foi criado por Zeus, a última criança de Zeus. E assim, para testar o garoto, ele decidiu expor o Bel ao lado mais grotesco dos aventureiros, e foi naquela batalha em Hivra, quando ele deu aqueles equipamentos para o Mord atacar o Bel, sequestrar a Hestia e tudo mais. Embora naquele ponto, o Bel já tinha visto coisas ruins também, afinal ele teve que lidar com a família Soma ao lado de Lily, ele viu o que eles fizeram com ela, então o Mord não foi a pior coisa que ele já tinha visto até o momento. Aqui, o Hermes não ligava se ele ia quebrar o Bel ou acabar com a vida do garoto. Se isso acontecesse, apenas significava que Bel não era digno de ser um herói, ou que ele não era o herói porque ele estava procurando, que Bel não era destinado a ser um herói. E o mais bizarro é a naturalidade com a qual ele faz isso. Ele começou a jogar com Bel de maneira tão natural que fez eu me perguntar se o Zeus está de acordo com essa abordagem, porque pelo menos na minha cabeça, se Zeus soubesse do que Hermes está fazendo e fosse contra isso, possivelmente ele iria ir contra o Hermes, o deus ficaria ferrado. Eu tenho certeza que se Zeus soubesse o que Hermes está fazendo e não concordasse com isso, Hermes iria voltar para o Tenkai. Então me pergunto se talvez Zeus não saiba disso, ou se ele concorda com a abordagem do deus. Em DanMachi, muita coisa ficou de fora do anime, muita coisa mesmo, mas eu venho contar tudo isso pra vocês. Afinal, eu amo esse anime incrível e eu me comprometo a fazer os melhores vídeos que eu posso para quem me assiste, então não perde tempo e se junte à comunidade Grid para receber o melhor do mundo otaku. Em segundo lugar, você sabia que a Eina é muito popular em horário? Eina, como sabemos, é alguém belíssima. Ela é uma mestiça, no caso, uma meia-elfa. E embora alguns possam argumentar que isso faz dela não tão bela quanto elfos comuns, eles estão errados. Eina herdou a beleza que apenas os elfos possuem, ao mesmo tempo que possui qualidades humanas, principalmente a sua capacidade inesperada de cuidar de pessoas, algo que os elfos não são nem um pouco bons em fazer. Os elfos são extremamente ruins em cuidar ou se importar com outras pessoas normalmente, mas Eina é excelente nisso, em cuidar das pessoas, em tratar elas, e isso é uma grande qualidade dela. Por causa disso, da sua beleza incomparável e olhos cristalinos, Eina é extremamente popular entre os aventureiros, eles amam ela. E assim como muitos aventureiros já se confessaram para Ais apenas para serem rejeitados, com a Eina não é diferente. Muita gente se confessa para ela, apenas para ter seus corações esmagados pela meia-elfa. Em terceiro lugar, você sabia que Bel foi treinado por Zeus para ter um harém? Tipo, o velho literalmente criou ele para isso. Bel decidiu viajar para o horário assim que o seu avô morreu, já que ele ficou sozinho e sem ninguém. Mas antes de vir para a cidade, ele morava em uma aldeia em um vilarejo rural nas montanhas, tendo ido para o horário pela primeira vez e se tornando então um aventureiro. E como eu já disse em outros vídeos, o Bel queria virar um aventureiro justamente para encontrar garotas na dungeon, ter encontros com elas. E o negócio é que durante a infância de Bel, Zeus, que é o seu avô, costumava frequentemente falar para o garoto que se ele é homem, ele não pode não procurar por um harém, enquanto ria para a jovem criança, dizendo que ele deveria sim ter um harém, quanto mais melhor. Bel cresceu ouvindo histórias de heróis salvando pessoas e lutando contra monstros, e no meio dessas histórias, Zeus contou algo que mudou tudo na cabeça dele. Nessas histórias de heróis, o maior interesse está em encontrar garotas bonitas para as salvar. E muitas histórias acontecem justamente por causa disso, tudo porque ele salvou uma garota bonita. E Zeus explica aqui a sua frase favorita para o garoto: o harém é o romance de um homem. E Bel cresceu ouvindo isso ao ponto de se enraizar em sua cabeça. Ele carregou essa frase consigo mesmo durante
todo o começo da obra. Mesmo depois de se apaixonar por Ais, por um tempo ele ainda falava isso, porque Zeus gravou isso no garoto. Em quarto lugar, você sabia que Freya machucou Hestia e ficou feliz com isso? No capítulo 6 do volume 1, lá no arco da Monster Filha, quando Bel luta contra o Silverback, se você se lembrar direito, após Bel derrotar o macacão prateado, a Hestia desmaia de exaustão. Ali, Freya estava no telhado de um prédio observando tudo, e ela percebeu que acabou machucando Hestia no processo. Originalmente era para ser um desafio para Bel, mas Hestia se machucou no processo. Mas ela diria que o que está feito, está feito. No início, enquanto Bel fugia do Silverback e conseguiu meio que tirar a Hestia dali por um tempo, Freya ficou desapontada, porque as coisas não estavam indo como ela esperava que iriam. Mas logo ela sorriu para o céu, ao ver o desenvolvimento que acontece com Bel derrotando o monstro. Aqui ela diz que Bel ainda tem um longo caminho pela frente, mas que hoje ele foi bem heróico. E tudo isso enquanto ria e sorria da situação. Ao ir embora do telhado daquele prédio, ela diria que eles irão jogar novamente, ficando feliz com o resultado da situação, mesmo que Hestia tenha se machucado. Em quinto lugar, você sabia que o passado de Lily foi pior do que o anime te mostrou? Como sabemos, a Lily tem uma história muito triste e um péssimo passado com aventureiros, o que a tornou cínica até que ela conheceu Bel. Suportes são membros não combatentes dos grupos que exploram as masmorras. Como sabemos, a função principal deles é coletar as pedras mágicas e os drops das batalhas, para que os aventureiros não perdam tempo com isso. Aqui veríamos Lily sendo gritada, que é o de sempre. O famoso abuso verbal que aventureiros sempre fazem com ela, descontando sua raiva nos suportes e, obviamente, em Lily. Os aventureiros desprezarem e xingarem ela era a norma, era o comum. Até mesmo levar à violência isso levava às vezes. Apenas porque eles são mais poderosos que os apoiadores, os aventureiros agem como eles querem. Para os aventureiros, qualquer um que seja mais fraco do que eles é alvo de piadas e xingamentos, é alvo de riso, é alvo de desprezo. Lily diz que eles levaram tudo, o seu dinheiro, a sua dignidade, a sua esperança, tudo. E isso é verdade. Por mais que a maior parte dos aventureiros que nós vejamos no anime sejam boas pessoas ou pessoas que não são ruins assim, a maior parte dos aventureiros são assim. Mesmo que os aventureiros não possam atingir seu potencial máximo sem os apoiadores, eles não reconhecem isso. Mesmo que sejam os apoiadores que permitem que os aventureiros continuem percorrendo a dungeon, eles não vão reconhecer isso. Lily sabia que os apoiadores também tinham uma força oculta dentro de si. Os apoiadores preenchem o papel de aliviar a tensão dos aventureiros. E isso não pode ser ignorado, eles são muito importantes, mas são poucos aqueles que compreendem isso. Aqui o aventureiro até diria na cara de Lily que se caso eles fiquem cercados por monstros e as coisas ficassem ruins, ela seria a isca para ser perseguida por monstros enquanto ele escapa. Tudo isso na cara dela de maneira cruel e desprezível. Essa é a primeira vez que vemos o lado sujo e sombrio de aventureiros em Danmachi, e é a Lily quem aponta isso. Mas não apenas ela conta histórias, ela conta a própria experiência, o que torna tudo pior. Em sexto lugar, você sabia que o preço da magia é caro? Para aqueles que usam magia em Danmachi, muitas vezes eles precisarão usar poções para se recuperar, já que a energia mental é gasta de maneira bem rápida, e sem ela você pode simplesmente desmaiar na masmorra, como aconteceu com o Bel, e isso é um perigo enorme. O Bel, após ganhar sua magia Firebolt, e por ser burro bastante e não ouvir o conselho de Hestia, saiu usando sua magia até cair duro no chão da masmorra e por sorte foi encontrado por Ais. Então em outro momento, enquanto percorria a avenida oeste em horário, ele se lembraria que ele não tem mais poções e o seu coldre está vazio. E assim ele vai para a loja da família Miyaha, que é uma loja que tem o ajudado há muito tempo, sendo parceiros da família Hestia, sendo amigos próximos. Aqui Bel se encontraria com Nasa, que está sempre com sua aparência sonolenta. Nasa, como sempre, tenta empurrar poções de alta qualidade para o Bel, mesmo que ele não tenha dinheiro para pagar por isso. Principalmente jogando a cartada de que Bel já não visita eles há muito tempo, fazendo ele ficar culpado, dizendo que Miyaha ficou solitário, que seu estômago tem roncado porque eles não têm dinheiro para comer, porque eles não têm fregueses ou clientes. E isso é porque o Bel, nos últimos tempos, tem feito a Lily comprar suas poções. No caso, não é que ele tem feito, é que ela tem se oferecido para comprar para ele. Então, ele mesmo já faz um tempo que não frequenta a loja da família Miyaha. Para mudar de assunto, Bel
Bel conta sobre o mind out que ele teve, que é o desmaio após ficar sem energia mental, e assim Nasa empurra pra ele algumas poções restauradoras de mente, falando que são necessárias se agora ele pode usar magia, embora elas sejam muito caras. Mas ainda assim ela consegue empurrar para o Bel e ele compra dela. E quando ele compra elas, a Nasa ainda joga mais um acordo para ele levar outras poções para ficar mais em conta, mas o Bel é burro e ele não sabe dizer se essa é uma boa oferta ou uma oferta ruim e apenas aceita, comprando tudo que a Nasa oferece. E no final ela consegue empurrar e fazer umas belas vendas para o garoto. Depois disso, ela ainda tem a pachorra de agradecer Bel e falar que o ama, e depois o chamar de fácil, dizendo que é muito fácil lidar com ele. Em sétimo lugar, vocês sabiam que Eina acha o Bel seu par perfeito? Mais ou menos na época em que Bel tinha acabado de aprender sua Firebolt, nós temos uma cena de Eina na guilda, terminando seu expediente de trabalho. Agora era a hora de fechar e ela normalmente é alguém que nunca vai embora imediatamente, mas hoje ela iria, o que faz os seus colegas pensarem que talvez ela tenha um encontro, o que é claro ela apenas nega com um sorriso. Eina aqui está indo para a área oeste de Horário, que é a parte da cidade que é voltada para aventureiros, sendo conhecida como a Rua dos Aventureiros. Depois de ficar procurando e não achar nada sobre a família Soma, mesmo que eles sejam muito suspeitos e desesperados, ela decidiu ir procurar informações em outro lugar que não seja a guilda, no caso, nos bares, afinal é sempre nos bares que existem informações. Mas ela gosta de evitar entrar em bares normalmente, já que lá os homens sempre se aglomerariam em volta dela, como se fossem abelhas em volta de uma flor. E claro, ela pensa isso porque ela sabe o quão linda ela é, ela está consciente de sua beleza, e por isso justamente evita esse tipo de lugar. E com isso, ao pensar no fato de que ela já aceitou que é natural que os homens se aglomerem em volta dela e se atraiam por ela por causa de sua incrível beleza, Eina pensa que não é contra a ideia de namorar. Ela não quer parecer alguém super inocente que quer ser inocente. Ela já tem uma idade aceitável para encontrar um parceiro, e às vezes se sente um pouco vazia mesmo. O negócio é que ela nunca sentiu nada por ninguém antes. Mesmo que muitos homens dessem em cima dela tentando a conquistar, nenhum deles conseguiu, mesmo que muitos fossem confiáveis e pudessem a proteger. Mas o negócio é que ela gostaria que eles não fossem confiáveis, ou melhor, tão confiáveis assim. Ela não quer um cara que vai resolver seus problemas e a proteger. Ela é uma viciada em trabalho, então namorar alguém previsível seria o melhor para ela. Ela já cuida dos seus próprios problemas e supera eles. Então ela imagina que para alguém a conquistar, a pessoa só deve entrar em sua vida naturalmente, sem precisar necessariamente a proteger e a conquistar. Na verdade, alguém que dependesse dela e que ela pudesse proteger, para Eina seria o melhor. E então ela pensaria que nesse caso, alguém como o Bel seria o ideal para ela. E ao pensar nisso, a resposta estava clara. O Bel era perfeito para ela. E levando em conta que nos últimos tempos ela já havia pensado se estava gostando ou não dele, aqui ela começa a rir e corar sozinha, apenas de pensar no pensamento do Bel ser seu par ideal. Mas agora, você sabia que a Tiona é a versão feminina do Bel? Ou que o Bel é um mulherengo? Nesse vídeo eu explico tudo sobre isso e eu sei que você vai gostar. Então assiste aí que você não vai se arrepender. Agora eu fui.